Esse é o primeiro Fala Favela do ano, né, de 2023, e a gente vai tocar na temática do genocídio da mulher negra. E logo essa semana e esse mês, né, que foi tão significativo, dia 14, fez 5 anos da morte, da execução de Marielle e do Anderson, e é um assunto muito delicado, que mexe com a gente, são 5 anos sem respostas. Então, acho que fazer esse debate hoje, trazer para cá, e também, não sei se vocês acompanharam, que o Lula assinou o decreto para transformar dia 14 de março o Dia Nacional Marielle Franco contra o genocídio da mulher negra. Então, hoje a gente vai debater várias dessas nuances e bora lá, né? Nossas convidadas, muito obrigada pela presença de vocês. Mona Lisa, chefe do gabinete da Secretaria da Mulher, e Camila Moradia, daqui do Complexo do Alemão, fundadora do MEEM, né, Mulheres em Ação no Alemão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês, primeiro se apresentassem. Boa noite, meu nome é Camila, sou cria do Complexo do Alemão, e junto a outras 9 mulheres, a gente fundou Mulheres em Ação no Alemão, que é um coletivo, né, de acolhimento à mulher, que busca a promoção da mulher através de informações, né, através de conhecimentos de direitos e garantia de acesso a esses direitos. Então, a gente busca a promoção das mulheres e dessas famílias. A gente também atua no combate, enfrentamento e prevenção da violência contra a mulher, e também atuamos no campo de assistencialismo por estar no território extremamente vulnerável. E a gente também faz parte, né, da luta por moradia. A gente está num território, de fato, onde a maior parte das mulheres são mulheres negras, e a gente tem aí uma pirâmide, né, de homem branco, mulher branca, homem preto e mulher preta, e aí a gente realmente, nós somos as mais impactadas, então a gente também tem frente na questão da luta por moradia. É isso. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Mona Lisa Alves, sou historiadora de formação, especialista em política pública e em direitos humanos, e também em promoção da igualdade racial. Há 3 anos estou na chefia de gabinete da Secretaria Municipal de Políticas e Promoção da Mulher aqui do Rio de Janeiro. É uma alegria estar aqui hoje representando a nossa secretária, a Joyce Trindade, que infelizmente teve um conflito de compromisso e não pôde estar aqui com vocês. A nossa temática, né, o nosso pulso na Secretaria da Mulher é basicamente fazer essa interseção de gênero, raça, classe e território. São os pilares da nossa secretaria. Não à toa que somos dirigidos por uma mulher jovem, preta, periférica, que é a Joyce, e que traz para a gente a responsabilidade de falar e olhar para as políticas públicas sempre com essa perspectiva. Né? A gente não está distante, nenhuma das nossas políticas está distante das mulheres negras, está distante das mulheres periféricas. Pelo contrário, a gente pegou uma secretaria que nem secretaria era, uma subsecretaria dentro de outra secretaria. Nós reconstruímos a pauta e reconstruímos a pauta com uma perspectiva muito mais ampliada, porque diferentemente de quem está estudando temas de enfrentamento à violência ou participando das questões de gênero, é preciso ter um olhar diverso. Se a gente não se permite olhar para a temática com diversidade, a gente acaba fazendo mais do mesmo. Então, o nosso trabalho nos últimos 3 anos ele tem sido focado em ampliar a rede e ampliar as portas de entrada, sobretudo no enfrentamento à violência, que é o que nos atinge todo dia. E quando a gente fala de violência, a gente está falando também da violência econômica, da violência psicológica, da violência política de gênero. Então, nós, em 2021, criamos o Comitê Marielle Franco, né, que é de enfrentamento à política e violência política de gênero. Então, a gente tem trabalhado nessa pauta também, além de ter ampliado nos últimos 2 anos de 4 equipamentos para 21 equipamentos no município do Rio de Janeiro. Então, para nós é muito importante estar aqui no Fala Favela, poder falar sobre a nossa política para que outras mulheres possam conhecer a nossa campanha, enfim.
Temos várias campanhas como Tem Saída, 174 24 horas, que as pessoas podem entrar em contato conosco e ter o atendimento, o primeiro acolhimento, para poder buscar ajuda, porque é isso, informação salva a vida. Então, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nessa noite, para poder falar sobre isso. Obrigada, gente. E eu gostaria de começar justamente por essa semana, né? Como foi para vocês, enquanto de forma individual, enquanto mulher preta, de forma individual e também política, né? Porque tem as dores individuais e tem as dores coletivas. Então, como para além dos 365 dias do ano, o mês da mulher, a semana que a gente chega a 5 anos sem respostas da morte de Marielle, que foi uma figura, uma potência gigante. Ela chegou, falando de uma forma pessoal, assim, eu conheci a Marielle e eu apresentei ela, eu sou da Providência, eu apresentei ela para toda a minha família, apresentei ela para a minha vizinhança e as pessoas recebiam de um jeito tão diferente, assim, era uma confiança que ela passava. Então, passando para vocês agora, como é que está sendo, como é que vocês refletem as questões dessas políticas, desses sentimentos? Bom, muito interessante quando você fala de Marielle, porque eu acho que todo mundo que conheceu, teve a oportunidade de dialogar com Marielle, foi tocada de alguma forma, né? A sensação que eu tenho é que eu perdi uma irmã, que eu perdi uma prima muito próxima e muito querida. Me lembro até hoje onde eu estava quando soube que Marielle foi assassinada. Então, acho que a semana do dia 14, para nós, né, de um modo geral, nós mulheres negras, ela, além de tudo, é uma semana de clamar por justiça. Eu acho que todas nós temos essa sensação de injustiça quando não temos respostas do Estado, né? O município do Rio de Janeiro, a gente, quando criou o Comitê Marielle Franco, é porque nós entendemos que a gente não podia ficar sem dar resposta para um município que perde uma vereadora de forma tão brutal, né? Então, a gente não podia escalar como gestão pública. Pessoalmente falando, eu acho que essa semana nós estivemos lá no festival Marielle Anderson, a secretaria patrocinou parte do festival, então para a gente também não foi mais do que a nossa obrigação como Estado. Entretanto, a gente também pede, né, para os nossos parceiros que a resposta seja dada. Eu acho que a gente não pode passar mais um ano sem resposta. É preciso que o poder público responda quem mandou matar. Por que mandou matar? São perguntas que a gente ainda não pode ficar sem resposta, né? Particularmente, é muito complexo estar na gestão pública com uma equipe majoritariamente de mulheres negras e ter essa sensação de insegurança quando a gente fala do lugar de poder que a mulher preta está. Eu acho que isso, para nós, essa semana e essa data do 14 de março, ela vira um marco para que todas nós possamos refletir sobre isso, né? Refletir sobre o nosso lugar e refletir sobre o nosso lugar com segurança. A gente não pode mais viver nessa situação de insegurança porque estamos em espaços de poder. Eu acho que esse é o maior legado que a gente tem que debater cada vez mais e mais profundamente sobre a semana do 14. Então, para mim, particularmente, fica essa sensação de querer justiça. Eu quero saber quem foi, eu quero saber o porquê, né? Porque a gente não pode ficar mais 5 anos sem resposta. Bem difícil falar, mas eu quero registrar que o março, para mim, se tornou um mês de luta real. Eu comentei lá no festival, eu falei, mesmo depois de morta, a Marielle segue sendo luta, que era tudo que a Marielle, ela era luta em forma de pessoa, e como ela ampliou o que ela era depois de morta, e como ela multiplicou, que é o trabalho que o próprio Instituto vem fazendo sobre o legado, sobre a memória, sobre a semente, mas é um lugar de muita dor, enquanto defensora dos direitos humanos, enquanto defensora dos direitos das mulheres. Pessoalmente, é um lugar de muita dor, mas também que despertou para uma luta, para falar, não, a gente precisa estar nesse lugar, a gente precisa ocupar esse espaço, o quanto isso é importante, da valorização. E eu queria aproveitar aqui também e registrar que no mesmo ano e na mesma semana que
que a Mari faleceu. Aqui no Alemão, a gente perdeu o Benjamin, a gente perdeu a Dona Marlene, 2 dias depois, inclusive hoje, né? Tá completando também 5 anos. E é esse sentimento. Por quê? Por que mandaram matar a Marielle? Né? A gente não tem. Quem mandou? A gente também não tem ainda a resposta. Quem mandou? Por que matou o Benjamin? E tantas outras pessoas que morreram também no dia 16 de março, aqui no Complexo do Alemão, na entrada da Nova Brasília. A gente também tem, no mês de março, a Cláudia, que foi arrastada num carro da polícia. Não sei se vocês se lembram, uma mulher negra. Então, assim, é um mês de muita dor, mas é um mês também de muita luta. Né? Que a gente se coloca nesse lugar de vamos lutar, sim. As respostas vão vir, mas vão vir do nosso processo de luta. Acho que é isso. Obrigada, gente. E dentro do que vocês falaram, tem a Mona Lisa que está, como se a gente fosse falar de dentro do poder, né? Tá nessa perspectiva. E Camila, que é daqui do território. E fazer essa unificação entre território, como você falou, território, raça e classe, na prática, parece que tudo vai contra, né? E aí, qual é as medidas que vocês, vocês fazendo, vocês como lideranças, e também para conseguir acalentar outras mulheres negras e tentar fazer com que essa unificação, pelo menos, elas consigam ter um norte de como prosseguir e seguir lutando e não definhar, porque, como você disse, na mesma semana de março, outras pessoas na favela morreram, e isso é recorrente, e a maioria das pessoas saiu agora do Observatório de Favelas, a análise da Maré, né? E você tem um aumento de 145% de morte de 2022 para 2021. E em conflitos de operações policiais, incursões, né? Porque a maioria são operações emergenciais, que não foram planejadas, só entrar matando. E aí você tem uma maioria de homens negros entre 20 e 29 anos. E como ficam as mães, as esposas dessas pessoas? Então, são muitas camadas, né? E como que essas camadas vocês conseguem... Tá fazendo política, porque você, às vezes, colocar a dor no bolso, a sua dor pessoal no bolso, para ver a dor coletiva e continuar lutando. Eu vou até passar o microfone para vocês falarem um pouquinho mais sobre. Então, na verdade, a gente nem coloca, falando enquanto território, a gente nem coloca dor no bolso, né? A gente está no território, então a gente sofre juntos. O Mulheres surge dessa demanda. A gente queria falar de autocuidado, mas a gente queria falar de esmalte, de fazer o cabelo, não sei o quê. Não deu nada certo, porque as demandas eram essa. E aí a gente senta e conversa, fala, olha, a gente precisa falar de um outro autocuidado. Uma outra conversa focada, lógico, nas mulheres, porque eram essas demandas. Muitos pedidos de cesta básica, né? O Mulheres já existe há 8 anos. E, em seguida, as pessoas querendo falar sobre autoestima, sobre a própria violência, né? Eu tenho 38 anos, eu nasci na Grota, e uma das minhas referências, que a Tia Beth está até aqui, eu nunca vi grandes movimentos em torno de conversa. Por exemplo, a gente visitou várias escolas falando sobre violência, as meninas não sabiam quais eram. Era só violência física que era violência. Então, a gente começou a fazer esse movimento. De fato, o que acontece no território é a falta de conhecimento. Então, a gente entendeu que a gente precisava acolher essas mulheres ativa e afetivamente, e até nós também. Né? Entender, a gente começou, eu não sou da academia, mas eu sentei para ler a Lei Maria da Penha toda. E aí eu fui ver quem era que tinha feito, relatado a Lei Maria da Penha, o porquê da Lei Maria da Penha. Comecei a ler quem foi a Maria da Penha, para poder chegar nesses espaços e começar a falar sobre isso. E aí a gente fazia encontros só com mulheres, e a gente passou a fazer encontros com os homens também. Então é isso, assim, a cada ano, por exemplo, ano passado a gente fez o Agosto Lilás, passando em várias instituições, falando sobre todos os tipos de violência. E aí, em algum momento, a gente precisa também falar com os homens. Tipo, chegava no espaço, tinha homens, tira os homens. Não, os homens precisam ficar aqui e ouvir. Então, a gente vai entendendo ainda, está em construção, de acordo com como vai surgindo, né, conforme vão surgindo as demandas, como que a gente vai
atuando no território, mas a gente sabe que é isso, primeiro um acolhimento ativo e afetivo. Nosso território não tem um equipamento público específico de acolhimento à mulher, nós não temos. A gente tem grandes problemas com alguns equipamentos que deveriam fazer esse primeiro equipamento, como Clínica da Família, como o CRAS. Eles ligam para a gente quando eles recebem essas mulheres e direcionam essas mulheres para a gente. E aí a gente recebe, faz acolhimento, às vezes a gente chama o Uber, a gente coloca e acompanha essas mulheres até o CEAM, que para nós é uma referência. Volto a dizer, não só eu, mas como todas as mulheres em vários territórios, favelas, periféricos, o padrão não nos atende. Então não é simples, não uma mulher está sofrendo violência, vamos chamar a polícia? Chamam a patrulhinha sobe lá no pico do morro, meia-noite, 1h. Então não é um procedimento simples acolher mulher favelada, vítima de violência, mas a cada dia eu falo que a gente cria um novo protocolo de acordo com essa demanda. E isso só é possível porque nós somos do território. Bom, muito parecido com o trabalho que a rede que a Camila compõe faz, é o que a gente tem procurado fazer como Estado no sentido de município do Rio de Janeiro, né? É importante dizer que meu sonho era poder intervir na Polícia Militar e na Polícia Civil como uma Secretaria Municipal de Mulheres, né? Pelo federativo isso não é possível. Nós temos um diálogo, inclusive, amplo com a Polícia Civil por conta das DEANs, mas as DEANs não fazem as operações. Quem fazem as operações são os batalhões, e aí é uma outra lógica de incursão, né? São as DEANs, são as Delegacias da Mulher, é importante dizer, de atendimento especializado às mulheres, né, em situação de violência. Dentro da estrutura da secretaria, nós hoje temos 2 CEANs, que são os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, que são voltados para mulheres que estão em situação de violência doméstica ou familiar ou outras violências. É importante dizer que a violência psicológica, nós mulheres já passamos, em algum momento, ou estamos sofrendo essa violência. Então, outras violências, né, entra aí a patrimonial, enfim, entram outras questões que vão perpassar a violência. Então, nós temos 2 CEANs, o Chiquinha Gonzaga, que é no centro da cidade, e o CEAN Tia Gaúcha, que fica na Zona Oeste, que nós inauguramos agora em janeiro, fica em Santa Cruz, uma demanda de 21 anos do movimento de mulheres, que nós conseguimos inaugurar nesse ano, depois de muito trabalho. Nós temos outras formas de chegar nos territórios, como as salas da Mulher Cidadã. Nós temos 10 salas da Mulher Cidadã espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro. Como é que a gente escolhe os lugares? A gente escolhe os lugares a partir de dados. Então, os dados da violência, eles são dados norteadores para que a política pública chegue nos territórios. Então, hoje nós temos um cinturão, que a gente pretende fechar esse cinturão em breve, mas um cinturão que começa no centro, passa pela Zona Norte, porque nós temos a Casa da Mulher Carioca, Tia Doca, que fica em Madureira, e uma sala na Penha, uma sala da Mulher Cidadã na Penha, no Morro da Fé, e uma sala em Coelho Neto, Acari, que é meio misturado ali, que fica na Vila Olímpica Clara Nunes. E a gente vai fechando esse cinturão até chegar em Sepetiba, porque os maiores índices de violência contra a mulher do município do Rio de Janeiro estão concentrados em Jacarepaguá e em toda a Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, Sepetiba e os outros bairros que compõem a Zona Oeste. Então, a nossa preocupação primeira foi aonde estão os dados, aonde de fato não existe nenhuma possibilidade, realmente não existe nenhuma possibilidade quando você pensa em Sepetiba. Quando você pensa em Sepetiba, não tem nem delegacia, não tem CEAM, não tem rede de apoio. E um outro trabalho que a gente vem articulando junto às outras secretarias é formar os servidores públicos. Essa é a grande sacada que eu acho que a gente tem como governo, porque, por exemplo, o CRAS e o CREAS, ele tem que referenciar a nossa rede. Mas como é que a gente vai passar essa informação para essas pessoas? Só com capacitação. E aí nós criamos um programa chamado Rio Mais Diverso, que é a capacitação tanto em gênero, como promoção da igualdade racial, diversidade sexual e diversidade religiosa, que são temas que se fazem a interseção e que as violências, na maioria das vezes, elas estão com esses 4 pilares envolvidos. Então, mulheres negras religiosas que são da população LGBT são a maioria das vítimas. Então, a gente precisava capacitar os servidores públicos para que eles entendessem como a rede funciona.
como é feito o acolhimento. A nossa secretaria tem um abrigo sigiloso para mulheres em extrema violência que pouquíssimas pessoas sabem. Esse abrigo ele tem capacidade para comportar até 40 pessoas, né? Porque nós acolhemos a mulher e os seus filhos menores de 16 anos. São os casos muito mais complexos, porque o grau de complexidade ele vai descendo. Então, para uma mulher ser abrigada conosco, ela precisa preencher alguns requisitos da complexidade, mas o serviço existe e a porta de entrada são os CEANs e os NEANs que estão nas casas da mulher carioca, né? Nós temos 3, a Tia Doca, que fica em Madureira, como eu já falei, a Casa de Coutinho, em Realengo, e a Casa Elza Soares, que fica em Padre Miguel, na Vila Vintém, na Vila Olímpica Mestre André. Então, nós temos uma rede hoje que é pensada numa lógica de mulher preta. A gente não tem uma secretaria hoje que é pensada na lógica do feminismo branco, né? Nossa lógica é, quanto mais no território, melhor. Quanto mais mulheres empregadas dentro dessa rede, melhor, porque a gente entende que a forma de sair da violência é a autonomia econômica. Então, como a gente promove capacitação, formação e inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Então, para isso, nós temos o programa Mulheres do Rio, que agora, no dia 8 de março, nós fizemos 2 ações simultâneas, uma no Campo de Santana e outra no Calçadão de Campo Grande, com 8.000 oportunidades para mulheres, tanto na formação quanto na empregabilidade, oficinas, cursos longos, cursos curtos, mulheres na tecnologia, mulheres empreendedoras, mulheres na indústria, porque isso também é uma questão que nos toca muito, que é a inserção das mulheres em mercado de trabalho, que tem vaga e que nós não estamos lá porque não estamos capacitados. Então, toda a nossa lógica como secretaria, ela pensa, tá, ok, por que não uma menina jovem do Complexo do Alemão virar uma CEO de uma empresa de tecnologia? Ou está compondo o board de uma empresa de tecnologia? Então, para isso, elas precisam ser formadas. Então, o nosso curso, além de ter toda a área de programação, também tem um inglês instrumental para que ela possa acessar o mercado de trabalho. Então, essas questões estão sendo pensadas por nós. A gente tenta ser humilde, mas a gente também tem que dizer que a gente está trabalhando, que é uma lógica preta. Isso não seria possível se nós não fôssemos a grande maioria de mulheres pretas nessa secretaria e capitaneada por uma jovem que é brilhante, né? Eu posso aqui falar porque a Joyce é brilhante, ela pensa política pública a partir da experiência dela e a partir da experiência de quem está do lado. Então, isso tem feito a diferença, né? Então, quando a gente fala de enfrentamento ao genocídio da mulher negra, ele só pode ser feito a partir da nossa perspectiva. Nós temos que estar com o poder e nós temos que estar na tomada de decisão. Eu acho que isso é que faz com que hoje nós tenhamos uma secretaria municipal que pulsa tanto, que vai pulsar ainda mais. Ainda tem coisa boa vindo por aí, não posso dar spoiler, mas é isso. O nosso trabalho todo ele tem sido focado em fazer por quem nós somos. Eu acho que isso é que faz a diferença. Obrigada. Eu queria voltar aqui no que vocês falaram, trazer para vocês desenvolverem um pouquinho mais. A Camila, quando você cita uma coisa muito real, né? O protocolo de violência na favela não é o padrão. Não é, e quantas mulheres de favela a gente não conhece que já sofreram não só a violência física, mas a física é quando aperta, né? É quando você já não sabe mais o que fazer e, exato, o que você vai fazer. Então, como é que desenvolve a partir daí? E quais são os relatos assim, que você tem ouvido, se você vê uma diminuição, porque tem o dado, né, de 2021, o feminicídio pode até, de forma geral, dizem que está abaixando, mas para a mulher negra ele está subindo. 62% dos dados dessa violência é com essas mulheres. Então, como que, se o protocolo não é o padrão, como lidar? Então, na verdade, eu já considero o protocolo não padrão desde o momento que a mulher não sabe que ela está sofrendo uma violência, que é o caso da violência psicológica, que eu sempre coloco assim, que é a que mais acontece e a gente não, e as mulheres acham que não sofrem, é a mais invisibilizada, essa é a verdade. Então, assim, a gente já identifica dali. E realmente a questão de todos os protocolos, né? Porque a gente está num território extremamente vulnerável, por exemplo,
A gente não divulga 190, 180. O nosso primeiro aqui, por exemplo, eu tenho um caderninho, nossa regra lá do Mulheres. Recebeu uma mulher vítima de violência, já agressão física, que é quando ela vem já pedindo socorro, que é o berro, né? A gente acolhe, vê primeiro se está machucada, se precisa de socorro, algo do tipo, e a gente encaminha direto para o CEAM. Algumas mulheres aqui eu já falei sobre o CEAM, assim, para mim o CEAM é uma luz, assim, sabe? É o Deus aqui na Terra. A gente usa muito do centro, sempre direciono. É regra básica nossa. Acolher a mulher vítima de violência e caminhar para o CEAM. Por que o CEAM? Elas têm a forma delas de falar, mas eu falo que lá, por exemplo, você chega, você é acolhida por um psicólogo, pelo serviço social, você não chega lá e senta e fala assim, registra a ocorrência. Não é esse o primeiro acolhimento. E é justamente por isso que eu gosto de encaminhar para lá, porque a mulher, na verdade, ela não quer, aqui da favela, ela não quer registrar a ocorrência. Ela quer ser acolhida. Então, eu já falo logo, todo mundo, diz que 190, chama, não é. Tipo, a mulher da favela, ela não sabe nem que violência que ela está sofrendo. Então, ela realmente quer ser acolhida. Então, a gente faz o primeiro acolhimento e sempre acompanha. Normalmente, a gente vai acompanhando num carro para o CEAM, que aí elas, sim, são capacitadas e qualificadas para fazer. E por essas questões, assim, de tudo que sai divulgado na mídia, essas coisas, a mulher está compartilhado na escola lá, um cartaz de Ligue 180. Vamos atender e, enfim, as mulheres que sofrem risco iminente de morte na favela, que é o que a gente estava conversando agora há pouco. Camila, o que você faz? CEAM. Tudo nosso aqui no Alemão, que a gente acolhe, a referência é o CEAM, que é um equipamento que realmente funciona. Então, eu falo que o protocolo não funciona porque normalmente a delegacia chama o carro. Outro dia a gente conseguiu realmente que aqui na rua chamamos o carro da Maria da Penha e veio assim. Aconteceu, mas isso não acontece. É um território que normalmente, para entrar a polícia, precisa ter uma operação. E para acolher uma mulher vítima, né, o vizinho consegue chamar. Em briga de marido e mulher, o vizinho mete sem a colher. Mete? Aqui os vizinhos vão meter a colher? Então, por isso que eu vivo dizendo, assim, reforçando, gente, precisa de alguém para começar a fazer uma campanha realmente voltada para as mulheres do território de favela, territórios extremamente vulneráveis, porque essas campanhas padrão, que é 180, isso não vai acontecer. E aí, muitas dessas mulheres não são socorridas, não saem do ciclo de violência, primeiro, porque não sabem que estão sofrendo violência, e segundo, porque, de fato, o que aparece para elas, que elas poderiam fazer, elas ficam com medo. E aí elas não vão pedir socorro. Então, essa é a minha queixa de padrão não nos atende. E como também seguir o protocolo, né? Porque se você chega na delegacia e sai, você ainda toma um esculacho do policial. Então, assim, você é humilhada dentro de casa e ainda com o policial. Sim, e aqui a gente ainda tem outro problema, porque o Complexo do Alemão, ele é um bairro, porém, isso não é colocado. E aí as mulheres que sofrem violência, que moram lá pro lado de uma delegacia. As que estão aqui é outra. Só que quando você sai desesperado da sua casa, você vai para onde? Calculando rota, e aí, os caras que estão lá atendendo, eles brincam, eles querem comprovante de residência. Sabe? Então, de fato, assim, eu espero que nesse spoiler que ela não pode dar, tenha alguma coisa para o Complexo do Alemão, porque as mulheres precisam apesar da gente estar no território, nós não somos, igual eu falei, o CRAS, a gente não tem o CRAS, infelizmente, como uma referência para fazer nem o CREAS, a gente não tem, as mulheres procuram a gente real, a gente precisa de algo que produza esses dados do Complexo do Alemão para que, de fato, uma coisa que eu aprendi, as políticas públicas são construídas em cima de dados, então quem vai produzir esses dados dentro do Complexo do Alemão e em outros territórios, quem é que vai produzir isso para que, de fato, essas políticas públicas cheguem para nós e que esse protocolo possa ser algo que nos atenda. Sim. E você quer falar alguma coisa disso? Não, na verdade, eu quero comentar, porque tem uma fala muito importante que a Camila fez e que eu quero reforçar. Os centros especializados de atendimento à a mulher é acolhida. Denúncia é uma consequência. Qual foi o erro estratégico que se cometeu no início da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha ela foi criada para que você denunciasse o crime
na delegacia. Então, ligar 190 é um padrão para uma parte da sociedade. Não dá para a gente desconsiderar que existe necessária uma alteração no protocolo. Então, o que nós orientamos sempre? Procurem o CEAM, procurem as casas da mulher carioca, lá são espaços de acolhimento. Houve uma lesão muito forte, uma violência física muito forte, procure o sistema de saúde primeiro e depois procure o nosso acolhimento. É importante dizer que o CEAM ele faz um planejamento de enfrentamento à violência que é individualizado. Você não chega lá e tem um atendimento padrão. Cada caso é lido como se fosse um caso diferente. Cada decisão que é tomada com a vítima, com a equipe multidisciplinar. A denúncia é uma consequência, se você quiser fazer ou se você não quiser fazer. Mas o importante para nós é acolher essas mulheres. Isso eu acho que é uma coisa muito importante de falar. Nós estamos fazendo a implementação de um outro canal de ajuda, que é o 746, que é o canal da prefeitura. Na ligação, na hora, é o número 8, atendimento à mulher, e no WhatsApp também pode ser, a gente pode pedir ajuda também pelo WhatsApp. Lá as nossas equipes são treinadas para fazer o devido encaminhamento. Porque aconteceu na madrugada. O CEAM está aberto de madrugada? Infelizmente ainda não. O nosso sonho é um CEAM 24 horas. Mas nós temos o Seju Vida. Nós temos outras portas de entrada que podem acolher essas mulheres durante a madrugada. Então, peço sempre que as pessoas saibam onde fica o CEAM. Nós temos a campanha que está no Instagram da Secretaria da Mulher, @secretariadaMulher.rio, que é a campanha do Tem Saída. Lá você tem informação sobre todos os nossos canais de atendimento, sobre todos os nossos programas e sobre todos os nossos serviços. Então, deixo aqui o apelo que tem saído no enfrentamento à violência e ele começa pelo acolhimento. A pergunta que eu ia fazer é sobre dados, na verdade, que você falou que os dados, eles são... Eu acho que quando você faz coleta de dados na favela é sempre muito complicado, porque quem é o órgão também que tá pedindo esses dados, né? Como isso vai ser utilizado? Então, você disse que tem um grau de complexidade. Gostaria que você desenvolvesse mais sobre essa questão dos dados e esse grau de complexidade, por favor. Eu acho que a maior complexidade dos dados é a invisibilidade, né? O dado ele é geral. Os nossos dados, por exemplo, da prefeitura, nós nos inspiramos em dados abertos. Então, são dados feitos por institutos de segurança pública, que é o INSP, né, pelo próprio IBGE, pelos dados da própria prefeitura, porque nós criamos o mapa da mulher carioca. O que é isso, resumidamente? É olhar para todos os dados produzidos em outras secretarias e fazer uma análise de gênero. Então, é a partir daí que nós sabemos que na Zona Oeste eu tenho um número muito maior de casos de violência do que eu tenho no Centro e Zona Sul. Comunidade, nós temos alguns parceiros. Então, por exemplo, o Redes da Maré é um parceiro nosso, né, da onde a gente também faz uso dos dados que são coletados. A Rede da Maré tem um trabalho incrível e super confiável em matéria de análise de dados, né? Não estou dizendo que os outros institutos são... a gente pode desconfiar, mas há um critério, uma metodologia para análise de dados. Então, todos os dados que nós trabalhamos hoje são dados oficiais ou dados públicos, né? Há uma acessibilidade, sim, nos dados, porque a gente está falando de invisibilidade. E há também o grande debate que já acontece há muitos anos, então o número de violência contra a mulher aumentou. Esse número aumentou ou hoje a gente tem um registro maior desses casos? Essa é a pergunta que vai nortear ainda muitas questões nossas. O que eu, Mona Lisa, particularmente acho? Eu acho que hoje nós vivemos numa sociedade em que nós podemos pedir ajuda, em que a informação circula na nossa mão, no celular. Então, isso faz com que nós tenhamos maior probabilidade de fazer com que os dados aconteçam. Eu não conheço ainda e gostaria muito de conhecer um dado que fosse aqui do Alemão, um grupo de pesquisa que fosse aqui do Alemão, para que a gente pudesse dialogar sobre a construção desses dados, principalmente pensando nesse território. É importante dizer que cada território tem uma dinâmica, cada território tem uma... Eu costumo dizer que cada comunidade tem uma vida distinta. Então, a gente também não pode padronizar todas as realidades. Então, dizer que trabalhar na nossa perspectiva de Secretaria da Mulher, nós utilizamos os dados públicos
e os dados de instituições parceiras para produzir o recorte de gênero e para a tomada de decisão da onde a gente vai inserir a política pública. Então, basicamente é isso. Mas nós temos muitos desafios, né? Não é porque nós somos governo que nós não temos desafios. Nós temos também a invisibilidade dos dados é um desafio. E a gente está falando aqui sobre violência, né? E violência não em último estágio, né? Mas é o que causa esse alerta maior. Mas no início você puxou um assunto de unir mulheres, às vezes, para falar sobre unha, cabelo, você falou sobre empreendedorismo, a questão da autoestima e da emancipação financeira, né? Como é muito complicado, é muito difícil. Eu estou nessa porque os territórios favelados do Rio de Janeiro, pelo menos, que é o que a gente mais tem acesso, mais tem conhecimento, é um ciclo, parece, em que a mulher não consegue, às vezes, construir essa autoestima também a partir de um olhar mais emancipatório do seu dinheiro. E aí isso afeta nem sempre a autoestima de aparência, mas a intelectual também. Então, as medidas que a gente pode tomar a médio prazo, a longo, a curto, podem discorrer um pouquinho sobre? Eu acho que vem muito dessas mulheres. O coletivo que eu faço parte entendeu isso. E aí, tipo, no começo a gente fazia reuniões. E aí essas mulheres nem todas vinham. Aí a gente mudou para encontro de autocuidado. Algumas começaram a participar. Ainda não estava legal. E aí a gente tornou o encontro de autocuidado real. Então, assim, normalmente quando elas vêm para esses encontros, são equipes de palhaças que recebem. A gente faz um chá, né, colaborativo ali. E aí os assuntos são conversados ali no meio. E aí sim, por exemplo, as nossas primeiras reuniões para falar de violência, nenhuma mulher sofreu violência. Nossa terceira reunião, encontro para falar sobre violência, todas as mulheres queriam falar que elas tinham sofrido algum tipo de violência. Sabe? Então, a primeira foi isso, assim. E uma coisa que a gente tem feito muito é, antes de fazer o encontro, e aí, agora a gente vai falar sobre o que vocês... Nosso próximo encontro vai acontecer sábado e é autoestima. Porque a gente fala, e aí, o que vocês querem saber? Vamos conversar sobre o quê? A gente quer falar de autoestima, então vamos falar de autoestima. E aí também é um coletivo que trabalha voluntariamente. E aí a gente entrou em contato com a Clínica da Família, né? Uma psicóloga da Clínica da Família, e aí ela vai com dados, porque a Clínica da Família, né, tem ali dados, vai falar sobre sobre autoestima. E aí elas colocaram e eu encaminhei exatamente o que elas queriam ouvir sobre autoestima, eu encaminhei para a psicóloga. Eu acho que, primeiro isso, construir essa relação de confiança, porque também, como vai ter dados se a pessoa não fala que sofre violência, né? A gente está se preparando para fazer construir os primeiros dados sobre violência contra a mulher no Complexo do Alemão, pensando que o Complexo do Alemão é composto por 13 favelas, sabe? Então, isso é uma dinâmica bem complicada de se fazer, mas a gente está preparando isso junto com um parceiro para dar legitimidade. Mas é isso, assim, construir a relação de confiança, né? A primeira coisa que a gente tem feito, e tem trabalhado tudo nesses encontros, que não é aquela coisa tipo, chega, uma pessoa só fala, e a mulher só ouve. E elas apresentando as demandas, apresentando as vivências dela. Tipo, às vezes a gente fala um monte de coisa que o profissional fala, eu não sabia que isso acontecia. Eu volto no próximo encontro para trazer uma resposta, ou apresentar, ou vamos começar a construir a partir daqui. E aí acaba envolvendo todo mundo ali, e eu acho que é bem isso, assim, a gente está conseguindo criar soluções. A doutora Nayara, ela falou uma coisa na pandemia que eu tomei para mim, assim, a gente tem trocado o pneu do carro com ele andando. A gente está fazendo isso. Primeiro porque nós não somos da academia. Segundo que não são as vivências delas, são nossas. A gente está no território, a gente sofre isso também. Sabe? Então, a gente está aprendendo tudo junto, está construindo tudo junto. Eu acho que é isso. Muito interessante, porque eu tô ficando o papagaio repetitivo da Camila, né? Porque tudo que ela está falando lá, eu digo, então, mas a gente está fazendo também. Mas
em resumo, eu acho que as lógicas são muito parecidas, né? E aí tô ficando feliz. Que é o seguinte, nas Casas da Mulher Carioca, por exemplo, todas as nossas oficinas e capacitações, uma das aulas a gente vai falar sobre enfrentamento à violência. E aí, nessa uma aula que a gente fala de enfrentamento à violência, no dia seguinte, o nosso núcleo de enfrentamento à violência aumenta os dados, porque as mulheres se reconhecem em situação de violência. Porque a violência é muito subjetiva, né? Eu fico aqui andando com o seu cartão do banco, mas é por uma questão de segurança, para você não ser assaltado. Ou não, me empresta aí o cartão, deixa aqui comigo, que eu vou cuidar do seu dinheiro. Isso é violência patrimonial. Psicologicamente, nossa, essa roupa, tem certeza que você vai sair assim? E esse batom? São coisas que nós, mulheres, infelizmente, tivemos introjetado na nossa criação como normal. A postura do homem é normal. Ele está cuidando de você. E aí, desmistificar tudo isso não é de um dia para a noite. Entender o que é violência, entender se estamos em situação de violência e reencontrar o caminho que vai muito além, né? Passa pela autonomia econômica, mas também passa pela autoestima, passa pela autoimagem, passa pelo empoderamento, passa pela confiança. Resgatar a confiança para que você esteja apta a entrar na academia. Por que não? Ir para a escola, voltar para a escola, por que não? A gente agora está implementando também a alfabetização para mulheres adultas, porque foi uma demanda que nós recebemos gigantescas que as mulheres querem voltar a estudar. Porque nunca foi permitido a essas mulheres, dentro das suas relações de 10, 15, 5, 10, 20 anos, que elas estudassem. E estar naquele espaço, trocando com outras mulheres e se entendendo em situação de violência e também recuperando a autoestima, faz com que elas queiram mais. Eu acho que o nosso papel tem sido muito esse. Assim, o que a gente pode fazer para ajudar a esse olhar no espelho ser diferente? Sabe? Olhar para o espelho com alegria e vendo a possibilidade de um novo futuro, de uma nova oportunidade. Eu acho que isso que a gente tem trabalhado, cada uma aqui no seu quadrado, mas muito bom saber que nós temos essas sintonias. Eu só queria dizer que a gente também, por conta, né, do ciclo de para sair do ciclo de violência, tem essa questão de dependência financeira, e a gente também tem parceiros com oficinas, cursos, mas eu queria dizer que desses cursos a gente também descobriu que funcionavam mais do que os atendimentos psicológicos, mais do que as terapias. Nesses cursos, elas se libertavam mesmo, saíam realmente do ciclo. Quantas vezes em conversa, na oficina de biscuit, alguma mulher acabava, ela falava, hoje eu vou denunciar, hoje eu vou fazer algo. E dali elas queriam um curso todo dia, a professora era voluntária. Então, assim, quanto esses cursos, essas oficinas também são, não só para a questão da independência financeira, mas para o psicológico, de fato. Obrigada. Então, a gente já está aqui, acho que uns 50 minutos, e eu quero abrir para as perguntas. Ou tem uma pergunta para a Camila, para a Mona Lisa? Boa noite, sou a Aline Guimarães, faço parte do projeto de Dançar. E é só mesmo uma provocação que eu venho fazendo comigo mesmo em relação a uma análise do que a gente vê, principalmente nos meios de televisão. Eu vejo muito incentivo da parte dos homens nesse machismo, onde desse lugar que muitas das vezes as mulheres aplaudem, assim. Agora, muito recentemente, ontem, acho que está em toda a internet, falando sobre duas personalidades, para quem entende como personalidades, sobre o machismo contra as mulheres. E como é o papel da secretaria em relação a esse combate? Então, assim, chegar mesmo para um meio de televisão, se for possível, e falar sobre isso, porque, assim, é quase que inadmissível um programa de tanta circulação que deixe isso tão explícito e não tenha uma correção, sabe, algo que anule isso, que não seja permitido. Porque isso não é um lazer, isso não é bonito, isso não é legal.
E isso não nos coloca num lugar que a gente possa estar aplaudindo. Pelo contrário, acho que isso aciona muitos gatilhos, né, em pessoas que às vezes já até saíram dessa situação, mas é muito constrangedor você ter que assistir, né, e muitas das vezes as pessoas estão aí batendo palma para algo muito desnecessário. Bom, eu acho que a minha primeira resposta dura seria: cadê o Ministério Público? Né? Porque, em tese, é o Ministério Público que deveria colocar e propor denúncia contra o que aconteceu, né? Se for o que eu estou pensando, mas também pode ter sido outra coisa e a gente vai usar a mesma coisa, né? Mas porque eu acho que é isso também, né? A televisão, ela reflete a sociedade que nós vivemos, né? E a nossa sociedade vem passando por um processo que eu ouso dizer desde 2013, mais agravado ali em 2016, piorado consideravelmente em 2018, em que os absurdos são permitidos, né? A gente vive numa era dos absurdos. Então, quando a televisão expõe esse absurdo, ela tem que ser responsabilizada, né? Porque os programas têm direção, produção, roteiro, escritores. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. É uma fala dura? Sim. Todos nós temos responsabilidade? Sim. E eu acho que, como sociedade, a gente tem que denunciar esses casos e cobrar de quem tem competência a fiscalização e a atuação nesses lugares, né? Eu gostaria muito de ser uma secretaria que pudesse ter vários poderes. Meu poder é muito limitado. O nosso poder é muito limitado. Mas, mesmo assim, a gente não se omite nesses casos. Então, nós já fizemos algumas recomendações ao Ministério Público de algumas coisas que foram veiculadas, como, por exemplo, a cena da novela em que a mulher forja a violência, como isso é um desserviço, porque nós já vivemos numa sociedade que é extremamente machista e misógina. Se a televisão reproduz isso, ela está dando voz a essas pessoas, quando ela não deveria fazer isso. Deveria ser o contrário. Ou deveria, ok, passou essa cena, entra 30 segundos de um especialista falando: olha, essa cena não é real, isso é uma, como é que se diz? Uma ficção, e estamos aqui para denunciar tal coisa, né? O que não foi feito. E também não foi feita nenhuma medida de reparação por parte da rede de televisão que vinculou a cena da novela. Isso nos prejudica, porque nós fazemos todo dia um trabalho hercúleo para dizer: olha, enfrentamento à violência contra a mulher, as mulheres não podem ser revitimizadas, né? Enfrentamento à violência contra a mulher é acolhimento. Enfim, a gente gasta muito mais energia fazendo isso, mas eu acho que o que a gente vive hoje é uma sociedade dos absurdos. E os absurdos estão permitidos. Então, nós, como sociedade, temos que nos avaliar e nos brecar da produção dos absurdos, né? E para fazer isso, a gente precisa de informação. E para fazer isso, a gente precisa de autonomia. Para fazer isso, a gente precisa de uma sociedade que se eduque. E que se eduque não necessariamente na educação formal. Hoje nós temos outras possibilidades de conhecimento e de acesso ao conhecimento, né? Então, acho que isso faz muito parte do nosso trabalho também de informação salva vidas. É uma frase que a nossa secretária Joyce sempre repete e que a gente está transformando quase que em mantra. Então, todo lugar que nós vamos é informação salva vidas. Você recebeu a informação, replica a informação para sua rede. Então, é basicamente isso. Assim, a televisão, a arte imita a vida, né? Tem essa frase. Então, talvez a televisão esteja reproduzindo ou botando alegorias nos absurdos que a nossa sociedade está construindo. E aí cabe a nós mesmos, né, cortar os absurdos. Bem, eu sou tia Beth, eu realizo um trabalho no Complexo do Alemão aqui já há mais de 40 anos, e o meu foco principal, há 46 anos, para fazer mês que vem, o meu foco principal sempre foi educação e cultura. E esse tipo de trabalho de estima, coisa que eu já venho fazendo já há algum tempo, eu queria saber de você se existe ou se há possibilidade de existir dentro da secretaria uma forma ou alguma forma de fortalecer dentro das favelas as pessoas que já trabalham com a estima dessas mulheres, que já trabalham com a questão do adolescente, que venha fortalecer isso. Qualquer equipamento que já faça isso, se existe dentro da secretaria. Tia Beth, prazer em conhecê-la.
depois que a gente terminar aqui, vamos trocar uma conversa, porque eu acho que a gente precisa de mais possibilidades de parceria, né? As salas da Mulher Cidadã, que são os nossos equipamentos que estão mais nos territórios, nós começamos numa lógica de ocupar espaços vazios dentro de equipamentos públicos. E depois nós entendemos que não era só os equipamentos públicos que precisavam ter esse movimento. Então, hoje, as salas da Mulher Cidadã, nós atuamos com instituições que são parceiras, em que nós levamos as oficinas, né, sem custo para aquela instituição, ou fazemos outros tipos de parceria, levando outras ações, outras pessoas que possam fortalecer esses equipamentos, né? Então, eu acho que, sim, nós temos essa possibilidade de parceria. Muito nos alegra, porque nós temos poucas coisas aqui no Complexo do Alemão, então é importante que a gente possa conversar e dialogar sobre parcerias futuras. Tá? Inclusive, estamos de portas abertas, né? Meu celular está por aí no mundo, no universo. O WhatsApp, eu recebo coisa até inbox. O que eu recebo de currículo e pedido de patrocínio no meu inbox no Instagram não está no gibi. Mas a gente sempre responde e pode contar com a gente. E é até bom dizer isso, né? O serviço público que nós estamos propondo fazer não é um serviço público encastelado. Se vocês acompanharem a rede social da Joyce, vocês sabem que ela é onipresente, onisciente, ela está na cidade inteira, porque a gente se propõe a estar nos territórios. Então, quanto mais possibilidade de parceria nos territórios nós pudermos e tivermos condições de fazer, nós vamos fazer. Boa noite, Mona Lisa. Vou até levantar. Eu sou uma mensagem para você hoje, para a gente fazer uma reunião de hoje. Que bom nos conhecermos aqui. Então, eu queria saber se a nossa secretaria, se ela tem algum projeto voltado para as mulheres egressas do sistema penitenciário. Que nós já fazemos um trabalho, né? Tanto o meu Instituto Social Mulheres de Favela em Ação, quanto as Mulheres em Ação do Alemão, e a gente precisa inserir também, né, essas mulheres dentro de todos os projetos que a Secretaria, com políticas públicas, apresenta. Então, eu queria saber de você, qual é o passo que a gente dá? Luciane, excelente pergunta, e que coincidência mais doida, porque ontem, antes de ir embora, já se falou, liga para a Luciane, já que você vai estar na Zona Norte, marca com ela. Irmã mandou o foro, eu falei, vou lá fortalecer. E também entender mais um pouco, sim, né, aonde cabe essas mulheres, que são as mulheres que nós estamos no, sim, front, também, né, para fortalecer, para ajudar. Então, assim, eu falei, não, tem que ir lá para fortalecer também a fala da Camila, que eu acredito que ela não trouxe, porque ela sabia que eu vinha, e entender aonde nós estamos com essas mulheres dentro da secretaria para poder levar essa informação para elas. Lu, a nossa porta é uma porta aberta, livre, é mulher, em todas as suas diversidades, nós acolhemos. De fato, mulheres egressas do sistema carcerário, nós não temos um trabalho específico para isso, mas nós temos a predisposição de receber essas mulheres nos nossos equipamentos. Então, todos os nossos cursos, todas as nossas oficinas, todas as possibilidades de emprego que nós temos são abertas a todas as mulheres na sua diversidade. Obviamente que a nossa equipe multidisciplinar, ela vai olhar para a mulher egressa do sistema prisional com um olhar muito mais técnico e especializado para a sua necessidade, né? A gente ainda não tem um projeto, a gente tem debatido muito arduamente sobre o tema, que, como eu disse, né, é ruim ficar repetindo isso, mas é isso. A gente tem o território do município do Rio de Janeiro para trabalhar. Então, dentro desse território, quem chega na nossa porta, a gente acolhe. A gente não tem discriminação quanto a isso. Agora, se você quiser que a gente faça uma ponte, que a gente estabeleça um protocolo, enfim, estamos super abertas para receber essas sugestões e orientações. A nossa secretaria é uma secretaria viva, a gente não está fechada em si mesmo, a gente está pronta para ouvir e pronta para tocar. Por exemplo, nós temos um projeto chamado Mulheres de Fé. Nós nunca, num primeiro momento, pensamos que teríamos que ter um segmento Mulheres de Fé, porque as mulheres líderes religiosas querem levar o tema do enfrentamento à violência para dentro dos seus templos, das suas casas, das suas igrejas, para poder debater isso, como a gente fala sobre esse tema dentro desses territórios sagrados. Então, a gente criou o Mulheres de Fé para poder estabelecer esse diálogo interreligioso
e ouvir e traçar estratégias. Então, a gente está aberto a ouvir e traçar estratégias também para as mulheres que vêm do sistema carcerário. Enfim. Estamos aí, por favor, vamos trocar. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Renato Santos. Eu vim participar porque eu gosto de participar dos grupos de mulheres, que a gente aprende muito com as mulheres. Eu queria saber se existe, pode não ser na Secretaria da Mulher, mas em outra secretaria, uma reciclagem para homem violento. Ô, Renato, excelente pergunta. Porque até 6 anos de casado, eu era um homem violento. Eu agredia minha mulher fisicamente. E depois eu passei a agredir com palavras. E achei que tinha melhorado. Não, tinha piorado. Então, em 2018, minha filha faleceu. E como eu estava com muita depressão, eu fui encaminhado para uma psicóloga. E também ela só tinha mulher, só tinha eu de homem. E as mulheres começaram a descer o palco dizendo que os homens eram violentos, que os homens faziam isso, faziam aquilo, que os homens eram uma porcaria. E eu, ouvindo aquilo ali, eu percebi que eu era aquela merda de marido, desculpa a expressão. Aquela porcaria de marido era eu. E eu fui mudando meu comportamento dentro de casa. E eu acho que deveria ter uma reciclagem para homens violentos. Os homens deveriam participar ouvindo outras mulheres falar da violência que ela sente dentro de casa. Porque são tipos de violência diferentes. Nós homens somos muito criativos, a gente inventa cada tipo de violência diferente. E eu acho que mulheres falando para os homens, mulheres diferentes sem ser a nossa, a gente escuta. Pelo menos eu escutei. E eu aprendi algumas coisas que eu pratico em casa. Só isso que eu tinha para falar. Senhor Renato, obrigado pela pergunta. E que bom ouvir a sua história de superação, ou pelo menos de tentativa de superar. A gente na secretaria ainda não. Eu costumo dizer que a nossa secretaria é um grande polishop. Você pensou em mulher não sei o quê? Tem. Pensou em mulher na indústria? Tem também. Então, eu acho que está faltando para a gente ter esse espaço mais consolidado com os homens. Já vou deixar você falar disso. Mais consolidado com os homens na nossa perspectiva. Mas nós temos, por exemplo, os grupos que são conduzidos dentro do Tribunal de Justiça, dentro do primeiro juizado, que fazem essa, digamos, reciclagem, muitas aspas, mas fazem rodas de conversas com homens que identificam o seu potencial violento e que queiram melhorar a sua perspectiva. E é um embrião que a gente testou com os nossos próprios homens, A Secretaria da Mulher também tem cota. Mentira, todos os homens. Mas a gente também tem outros homens que são servidores dentro da secretaria, e o primeiro teste dessa linguagem foi com os homens que trabalham conosco. Então, isso também tem gerado para a gente um resultado muito positivo, maturar o que será feito. É difícil também, numa perspectiva de Secretaria da Mulher, porque os homens já chegam com um preconceito. Secretaria da Mulher, vai falar comigo? Vai falar o quê comigo? Então, também tem esses desafios. Então, trabalhar a linguagem tem sido o nosso ponto de partida. Mas, em breve, teremos aí uma formação para homens também. Mais alguém? Não. Gente, então, eu queria perguntar para vocês. Você disse que seu WhatsApp está por aí, mas aqui a gente preza o meio oficial, um e-mail da secretaria, um e-mail do grupo. Pode ir. Vamos lá. E-mail da secretaria. S de sapo, P de pato, M de Maria, rio.contato@gmail.com. spmrio.contato@gmail.com. Camila? Bom, o meu também, Favela Complexo Alemão, Maré, tudo tem, mas vamos lá. Contato MEAA @gmail.com. Bem simples do MEI, a gente costuma responder rapidinho. Obrigada, gente. Vocês têm mais alguma colocação? Só agradecer o convite. Eu acho que é um movimento importante, Fala Favela, o Voz fazer esse movimento. E a coisa que a gente mais falou aqui, que é sobre informação. Informação realmente salva vida e informação correta. Parabenizar, por mais esse encontro e agradecer. Obrigada. Também quero agradecer muito ao Fala Favela, foi uma experiência muito legal estar aqui com vocês.
Espero que mais mulheres saibam que tem saída para o enfrentamento à violência. A secretaria está nas redes, @secretariadamulher.rio. Podem nos procurar, lá tem todos os nossos serviços, os nossos endereços e o mais importante, a informação. Então, informação salva vidas e contem com a gente para qualquer roda de conversa, levar material gráfico, é só mandar para a gente no direct que a gente faz o possível para entregar e quando não dá para entregar, a gente se organiza e vai chegar. Bom saber. Obrigada, gente, de verdade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero também que tenham mais encontros como esse, acho muito importante, né? Porque essa é uma luta que não vai acabar nem tão cedo, infelizmente. Mas vamos caminhando, né? Obrigada. Esse foi mais um Fala Favela. E boa noite.